Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje eu trouxe uma receita de pão de alho caseiro simples e fofinho, super fácil de fazer. E eu espero muito que gostem. Mas antes de começar eu te convido a se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e de deixar o seu joinha. Então vamos à receita! Então, para a receita do nosso pão de alho caseiro aqui na tigela, eu começo colocando uma xícara de leite em temperatura ambiente. Logo em seguida, eu vou colocar um pacote de 10 gramas de fermento biológico seco. Agora, eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar e vou misturar muito bem esses três ingredientes. E após ter misturado bem o leite, o açúcar e o fermento, eu vou colocar aos poucos 3 xícaras de farinha de trigo. Vou colocar meia colher de chá de sal e vou misturar aqui por cima da farinha. E vou colocar também 3 colheres de sopa de margarina derretida. Eu derreti no micro-ondas por aproximadamente 30 segundos. Então, agora eu vou misturar muito bem a farinha de trigo. E essa massa de pão de alho, ela não precisa sovar, ela é uma massa super fácil de fazer. Agora eu vou colocar o restante da farinha de trigo, olha só, e vou misturar novamente até chegar no ponto. Então, aqui eu coloquei as 3 xícaras de farinha de trigo já, e o ponto da massa é esse, quando ela começa a querer soltar aqui do fundo da tigela, só que ela continua mole. Agora eu vou cobrir com um pano e vou deixar essa massa descansando por 15 minutos. E enquanto a nossa massa descansa, eu vou preparar o recheio do nosso pão de alho. E aqui na tigela eu coloquei um dente de alho picadinho e eu vou amassar esse alho com a costa da colher para soltar ainda mais o sabor e o aroma desse alho. Logo em seguida, eu vou colocar 3 colheres de sopa de requeijão cremoso. Vou colocar também 3 fatias de queijo mussarela picado. E vou temperar o nosso creme com um pouquinho de salsinha, orégano e um pouquinho de sal. E vou misturar tudo muito bem. Agora, para finalizar o nosso recheio de alho, eu vou colocar 2 colheres de sopa bem cheia de creme de leite, vou misturar tudo novamente e eu vou reservar. Então, agora eu vou finalizar a nossa massa, que eu deixei descansando por 15 minutos. Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui em cima dessa massa, antes de transferir ela para a bancada. Agora eu vou apertar essa massa para tirar todo o ar acumulado. Vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada e vou colocar a nossa massa. Aqui eu joguei mais um pouquinho de farinha de trigo em cima da massa para eu poder dividir e modelar os pãezinhos. Então, aqui eu dividi essa massa em 2 partes para facilitar a modelagem dos pães. E aqui, gente, eu sempre vou jogando um pouquinho de farinha de trigo em cima da bancada para me auxiliar na modelagem dos pães. Então, aqui eu vou enrolar a massa, esticando muito bem e vou cortar os pedaços. Se você quiser, você pode estar pesando as porções na balança. Agora eu vou repetir esse mesmo processo com a outra parte da massa, modelando aqui, ó, esticando bem e cortando os pedaços. Agora eu vou rechear os pãezinhos, coloquei mais um pouquinho de farinha de trigo aqui na bancada para me auxiliar. Peguei um pedaço da massa e fui apertando com as mãos. Se você quiser, você também pode estar abrindo essa massa com um rolo. Agora eu vou colocar um pouco do nosso recheio de alho e vou fechar aqui as pontinhas dessa massa com a ponta dos dedos. Então, aqui depois de rechear e modelar os pãezinhos, eu vou colocando aqui dentro dessa forma, untada com um pouquinho de óleo. Então, agora só ir repetindo esse mesmo processo com o restante dos pedaços, né? Fui colocando um pouco de farinha na bancada, apertando com a mão para tirar o excesso de ar. Recheei com um pouquinho do creme, né, de alho e fui fechando assim com a ponta dos dedos. Então, aqui eu já terminei de rechear todos os pãezinhos. Agora eu vou cobrir novamente com um pano de prato e eu vou deixar esses pãezinhos descansando novamente por mais 20 minutos. Então, aqui os nossos pãezinhos já descansou, já dobrou de volume. Agora eu vou preparar uma misturinha para estar pincelando eles. E aqui nessa tigela eu tenho uma gema. Vou ralar, gente, um dente de alho para deixar os nossos pães ainda mais saborosos. Agora eu vou colocar um pouco de orégano para dar aquele toque especial e vou misturar tudo muito bem com o auxílio desse garfo.
Agora eu vou pincelar todos os pães com essa misturinha e eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Esse tempo pode variar de forno para forno. E aqui o nosso pão de alho já assou, eu deixei ele esfriando por aproximadamente 30 minutos. Agora eu vou desenformar para mostrar essa delícia para vocês. E esse é o resultado dessa receita de pão de alho delicioso, gente, com uma massa leve, super fofinha e fácil de fazer. Façam aí na casa de vocês. Se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe também essa receita de pão de alho no grupo da família no WhatsApp, no Facebook. Um grande beijo, fiquem com Deus e, se Deus quiser, até o próximo vídeo.